Romanos capítulo 1, versículos 20 a 22. Porque os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Claramente. Como? Desde o princípio do mundo. De que forma? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha só, Deus, ele pode ser reconhecido, pode ser identificado, pode ser reconhecido através daquilo que ele criou. E as pessoas, quando negam a divindade de Deus, a própria existência de Deus, elas se tornam indesculpáveis. Não tem desculpa para elas. Por quê? Porque a própria natureza revela o Criador. Mas essas pessoas muitas vezes querem se tornar sábios. Eles acabam querendo colocar sobre si o rótulo de sábios, né? Inculcando-se por sábios, eles se acham muito sábios, muito estudados, acabam se tornando loucos. Eu dei um exemplo num outro vídeo, eu vou dar um exemplo semelhante aqui agora. Quando você vê esse livro de Darwin, né? A Origem das Espécies, a gente percebe que esse livro, na sua essência, ele é um livro mau. Por quê? Porque a pessoa, quando tem acesso a um livro desse aqui, ele não passa a ser uma pessoa melhor. Se ele já era uma pessoa boa, ele continua sendo, quem sabe, uma pessoa boa, porque se ele era uma pessoa correta, uma pessoa honesta, ele pode até continuar sendo uma pessoa honesta. Mas se ele era uma pessoa ruim, ele não vai se tornar uma pessoa boa porque leu esse livro. Agora pode acontecer, e até mais fácil que aconteça, exatamente o contrário. Quem sabe até mesmo uma pessoa boa, porque talvez antes ela tinha a sua vida regida pela palavra de Deus, e seguia ali os 10 mandamentos, por exemplo, o não matarás, não adulterarás, mas a partir do momento que, quem sabe, ele lendo um livro desse, ele chega a uma conclusão de que Deus não existe, ele pode pensar assim, ó, bom, mas se Deus não existe, então por que eu vou ser fiel à minha esposa? Por que eu vou ser fiel ao meu patrão? Ou uma outra questão relacionada aos ensinamentos da Bíblia, se Deus não existe, né? Então eu posso viver uma vida desregrada, uma vida seguindo outros princípios, não tendo mais esses princípios da Bíblia, mas inventar meus próprios princípios. Então esse livro, ele tem aquela capacidade de fazer com que a pessoa tenha uma vida que seja pior na realidade, do ponto de vista cristão, do ponto de vista de obedecer a Deus. A pessoa que se converte, deixa de ser cristã e passa a ser um ateu, ele não vai ter uma vida melhor. Não existe uma razão dele ter uma vida melhor. Ele pode ser uma pessoa, continuar ainda sendo uma pessoa boa, nenhum problema quanto a isso. Mas ele também pode se tornar uma pessoa bem pior. Agora, quando a pessoa se converte em função da Bíblia, da palavra de Deus, ele sempre vai se tornar uma pessoa melhor. Ele não vai se tornar uma pessoa pior. Se o cara ele era um drogado, ele vai largar as drogas, ele vai seguir os princípios da palavra de Deus. Agora, se o cara usava drogas e agora ele se converte, vamos dizer assim, usar esse termo, né? Ele não vai se tornar uma pessoa melhor por causa desse livro aqui, ok? Então, anote aí em sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículos 20 a 22.